Capítulo 24. Identidade dos espíritos. Provas possíveis de identidade. Distinção dos bons e dos maus espíritos. Perguntas sobre a natureza e a identidade dos espíritos. Provas possíveis de identidade. Ponto 255. A questão da identidade dos espíritos é uma das mais controvertidas, mesmo entre os adeptos do espiritismo. É que, com efeito, os espíritos não nos trazem um ato de notoriedade e sabe-se com que facilidade certos deles tomam nomes emprestados. Assim, depois da obsessão, é uma das maiores dificuldades do espiritismo prático. De resto, em muitos casos, a identidade absoluta é uma questão secundária e sem importância real. A identidade do espírito de personagens antigas é a mais difícil de se constatar, com frequência mesmo impossível, e se reduz a uma apreciação puramente moral. Julgam-se os espíritos como os homens pela sua linguagem. Se um espírito se apresenta sob o nome de Fénelon, por exemplo, e diga trivialidades e puerilidades, é bem certo que esse não pode ser ele. Mas se não diz senão coisas dignas do caráter de Fénelon, e que esse não desaprovaria, há senão uma prova material, pelo menos toda a probabilidade moral de que deva ser ele. É neste caso, sobretudo, que a identidade real é uma questão acessória, do momento em que o espírito não diz senão boas coisas. Pouco importa o nome sob o qual elas são dadas. Objetar-se-á, sem dúvida, que o espírito que toma um nome suposto, mesmo para não falar senão do bem, não cometeria com isso menos fraude, e daí não pode ser um bom espírito. É aqui que há nuances delicadas, bastante difíceis de aprender e que vamos tentar desenvolver. Ponto 256. À medida que os espíritos se purificam e se elevam na hierarquia, os caracteres distintivos de sua personalidade se apagam, de alguma sorte, na uniformidade da perfeição e, apesar disso, não conservam menos sua individualidade. É o que ocorre com os espíritos superiores e os espíritos puros. Nesta posição, o nome que tinham na Terra, em uma das milhares de existências corporais efêmeras pelas quais passaram, é uma coisa de todo insignificante. Anotamos ainda que os espíritos são atraídos uns para os outros pela semelhança de suas qualidades e formam assim grupos ou famílias simpáticas. Por outro lado, se considera o número imenso de espíritos que, desde a origem dos tempos, devem ter chegado às primeiras classes, e se são comparados com o número restrito de homens que deixaram um grande nome na terra, compreender-se-á que entre os espíritos superiores que podem se comunicar, a maioria não deve ter nome para nós. Porém, como necessitamos de nome para fixarmos nossas ideias, podem tomar o nome de um personagem conhecido cuja natureza se identifica melhor com a sua. Assim é que nossos anjos guardiões se fazem conhecer, ou mais frequentemente, sob o nome de um santo que veneramos e geralmente sob o nome daquele pelo qual temos mais simpatia. Daí se segue que se o anjo guardião de uma pessoa se dá por São Pedro, por exemplo,
Não há nenhuma prova material que seja precisamente o apóstolo desse nome. Pode ser ele como ser um espírito totalmente desconhecido, pertencente à família de espíritos da qual São Pedro faz parte. Segue-se ainda que, qualquer que seja o nome pelo qual se invoca o anjo guardião, ele virá ao apelo que lhe é feito, porque é atraído pelo pensamento e o nome lhe é indiferente. Ocorre o mesmo todas as vezes que um espírito superior se comunica espontaneamente sob o nome de um personagem conhecido, nada prova que seja precisamente o espírito desse personagem. Mas se não diz nada que desminta a elevação do caráter deste último, há a presunção de que seja ele, e em todos os casos pode-se dizer que, se não for ele, deve ser um espírito do mesmo grau, ou talvez mesmo enviado por ele. Em resumo, a questão do nome é secundária, podendo o nome ser considerado como um simples indício da classe que o espírito ocupa na escala espírita. A posição é diferente quando um espírito de ordem inferior se adorna de um nome respeitável para dar crédito às suas palavras, e esse caso é tão frequentemente que não seria demasiado ter-se em guarda contra essas espécies de substituições, porque é graças a esses nomes emprestados e com a ajuda, sobretudo, da fascinação que certos espíritos sistemáticos, mais orgulhosos do que sábios, procuram dar crédito às ideias mais ridículas. A questão da identidade é, pois, como o dissemos, quase indiferente quando se trata de instruções gerais, uma vez que os melhores espíritos podem se substituir uns aos outros sem que isso tenha consequência. Os espíritos superiores formam, por assim dizer, um todo coletivo, do qual as individualidades nos são, com poucas exceções, completamente desconhecidas. O que nos interessa não é a sua pessoa, mas o seu ensinamento. Ora, do momento em que esse ensinamento é bom, pouco importa que quem o dá se chama Pedro ou Paulo. É julgado pela sua qualidade e não pela sua insígnia. Se um vinho é mau, não será o rótulo que o tornará melhor. De outro modo, ocorre nas comunicações íntimas, porque é o indivíduo, sua pessoa mesmo, que nos interessa. E é com razão que, nessa circunstância, se deve assegurar-se se o espírito que vem ao nosso chamado é realmente aquele que se deseja. Ponto 257. A identidade é muito mais fácil de se constatar quando se trata de espíritos contemporâneos, dos quais se conhecem o caráter e os hábitos, porque são precisamente por esses hábitos dos quais ainda não tiveram tempo de se despojar, pelos quais se fazem reconhecer. E dizemos que, em consequência, que aí está um dos sinais mais certos de identidade. O espírito pode, sem dúvida, dar provas sobre o pedido que se lhe faz, mas não faz sempre senão o que lhe convém. Geralmente, esse pedido o ofende, por isso deve-se evitar fazê-lo, deixando seu corpo, o espírito não está despojado de sua suscetibilidade, melingra-se com toda questão que tenha por objetivo pô-lo à prova. Perguntas a que ninguém ousaria fazer-lhe. Se ele se apresentasse vivo
pelo receio de faltar às convenções, porque, pois, ter-se-ia menos consideração por ele depois da sua morte? Que um homem se apresente em um salão declinando seu nome, irá alguém pedir-lhe a queima-roupa para provar que é ele mesmo, exibindo seus títulos sob o pretexto de que há impostores? Esse homem seguramente teria o direito de lembrar ao interrogante as regras de civilidade. É o que fazem os espíritos, não respondendo ou se retirando. Tomemos um exemplo por comparação. Suponhamos que o astrônomo Arago, quando vivo, se fizesse presente em uma casa onde sua pessoa não fosse conhecida, e se o apostrofasse assim: dizeis que sois Arago, mas como não vos conhecemos, dignai-vos de nos provar, respondendo às nossas perguntas. Resolvei tal problema de astronomia. Dizei-nos vosso nome, prenome e de vossos filhos. O que fazieis tal dia, a tal hora, e etc. O que teria respondido? Pois bem, como o espírito fará o que teria feito quando vivo, e os outros espíritos fazem o mesmo. Ponto 258. Enquanto os espíritos se recusam a responder às perguntas pueris e impertinentes que se teria escrúpulo em dirigi-las quando vivos, frequentemente eles mesmos e espontaneamente dão provas irrecusáveis de sua identidade pelo seu caráter que se revela pela sua linguagem, pelo emprego de palavras que lhe eram familiares, pela citação de certos fatos, de particularidades da sua vida, algumas vezes desconhecida dos assistentes e cuja exatidão se pode verificar. As provas de identidade ressaltam, por outro lado, de uma multidão de circunstâncias imprevistas que não se apresentam sempre de um primeiro golpe, mas na continuidade das conversações. Convém, pois, esperá-las sem provocá-las, observando com atenção todas as que podem decorrer da natureza das comunicações. Ver o fato relatado no número 70. Ponto 259. Um meio que se emprega algumas vezes com sucesso para se assegurar da identidade, quando o espírito que se comunica é suspeito, consiste em fazê-lo afirmar em nome de Deus Todo-Poderoso, que é aquele que diz ser. Ocorre frequentemente que aquele que toma um nome usurpado recua de um sacrilégio e que, depois de ter começado a escrever, afirma em nome de, se detém e traça com cólera riscos insignificantes ou quebra o lápis. Se é mais hipócrita, ilude a pergunta por uma restrição mental, escrevendo, por exemplo, certifico-vos que digo a verdade, ou ainda atesto em nome de Deus que sou eu mesmo quem vos falou, etc. Mas há os que não são tão escrupulosos e juram tudo o que se queira. Um deles se comunicou por um médium, dizendo-se ser Deus, e o médium, muito honrado com tal alto favor, não hesitou em crer. Evocado por nós, não ousa sustentar sua impostura e diz: não sou Deus, mas sou o seu filho. Sois, pois, Jesus? Isso não é provável, porque Jesus está tão altamente colocado para empregar um subterfúgio.
Ousais, pois, afirmar em nome de Deus que sois o Cristo? Eu não disse que sou Jesus, disse que sou filho de Deus, porque sou uma das suas criaturas. Deve-se concluir daí que a recusa da parte de um espírito de afirmar sua identidade em nome de Deus é sempre uma prova manifesta de que o nome que tomou é impostura, mas que a afirmação é apenas uma presunção e não uma prova certa. Ponto 260. Pode-se também colocar entre as provas de identidade a semelhança da escrita e da assinatura, mas além de que não é dado a todos os médios obterem esse resultado, ele não é sempre uma garantia suficiente. Há falsários no mundo dos espíritos como neste. Isso é, pois, apenas uma presunção de identidade que não adquire valor senão pelas circunstâncias que a acompanham. Ocorre o mesmo com todos os sinais materiais que alguns dão como talismãs inimitáveis para os espíritos mentirosos. Para aqueles que ousam perjurar em nome de Deus ou falsificar uma assinatura, um sinal material qualquer não pode lhes oferecer um obstáculo maior. A melhor de todas as provas de identidade está na linguagem e nas circunstâncias fortuitas. Ponto 261. Dir-se-á sem dúvida que se um espírito pode imitar uma assinatura, pode no mesmo modo imitar a linguagem. Isso é verdade. Vimos os que tomam descaradamente o nome de Cristo e para enganar simularam o estilo evangélico e prodigalizaram o torto e a direito. Esses nomes bem conhecidos. Em verdade, eu vos digo, mas quando se estudou o conjunto sem prevenção, quando se esquadrinhou o fundo do pensamento, a importância das expressões, quando ao lado de belas máximas de caridade se viram recomendações pueris e ridículas, fora preciso estudar fascinado para iludir-se. Sim, certas partes da forma material da linguagem podem ser imitadas, mas não o pensamento. Jamais a ignorância imitará o verdadeiro saber, e jamais o vício imitará a verdadeira virtude. Sempre em alguma parte aparecerá o seu verdadeiro caráter. É então que o médium, assim como o evocador, tem necessidade de toda a sua perspicácia e de toda a sua apreciação para distinguir a verdade da mentira. Devem se persuadir de que os espíritos perversos são capazes de todas as astúcias e que a quanto mais seja elevado um nome sob o qual o espírito se anuncia, tanto mais deve inspirar desconfiança. Quantos médios tiveram comunicações apócrifas assinadas Jesus, Maria ou um santo venerado? Distinção dos bons e dos maus espíritos. Ponto 262. Se a identidade absoluta dos espíritos, em muitos casos, é uma questão acessória e sem importância, não ocorre o mesmo com a distinção dos bons e dos maus espíritos. Sua individualidade pode nos ser indiferente, sua qualidade não o será jamais. Em todas as comunicações instrutivas, será, pois, sobre esse ponto que se deverá concentrar toda a atenção, porque só ele poderá nos dar a medida da confiança que poderemos conceder ao espírito
que se manifesta, qualquer que seja o nome sob o qual o faça. O espírito que se manifesta é bom ou mau? A que grau da escala espírita pertence? Aí está a questão capital. Ver a escala espírita, o Livro dos Espíritos, número 100. Ponto 263. Julgam-se os espíritos, nós o dissemos, como se julgam os homens pela sua linguagem. Suponhamos que um homem receba 20 cartas de pessoas que lhe são desconhecidas, pelo estilo, pelos pensamentos, enfim, por uma porção de sinais, julgará as que são instruídas ou ignorantes, polidas ou mal educadas, superficiais, profundas, frívolas, orgulhosas, sérias, levianas, sentimentais e etc. Ocorre o mesmo com os espíritos. Deve-se considerá-los como correspondentes que jamais foram vistos e se perguntar o que pensaria do saber, do caráter de um homem que dissesse ou escrevesse semelhantes coisas. Pode-se colocar como regra invariável e sem exceção que a linguagem dos espíritos está sempre em razão do seu grau de elevação. Os espíritos realmente superiores não apenas dizem boas coisas, mas o dizem em termos que excluem da maneira mais absoluta toda trivialidade. Por boas que sejam essas coisas, se estão manchadas por um só expressão que cheire a baixeza, é um sinal indubitável de inferioridade. Com mais forte razão, se o conjunto da comunicação fere as conveniências pela sua grosseria. A linguagem revela sempre sua origem, seja pelo pensamento que traduz, seja por sua forma, e então mesmo que um espírito quisesse nos enganar sobre sua pretensa superioridade, bastaria conversar algum tempo com ele para apreciá-lo. Ponto 264. A bondade e a benevolência são ainda atributos essenciais dos espíritos depurados. Não têm ódio nem pelos homens, nem pelos outros espíritos. Lamentam as fraquezas, criticam os erros, mas sempre com moderação, sem rancor e sem animosidade. Se admite que os espíritos verdadeiramente bons não podem querer senão o bem e não dizer senão boas coisas, concluir-se-á que tudo o que na linguagem dos espíritos revele uma falta de bondade e de benevolência não pode emanar de um bom espírito. Ponto 265. A inteligência está longe de ser um sinal certo de superioridade, porque a inteligência e a moral não caminham sempre conjuntamente. Um espírito pode ser benevolente e ter conhecimentos limitados, ao passo que um espírito inteligente e instruído pode ser muito inferior em moralidade. Geralmente crê-se que, interrogado o espírito de um homem que foi sábio em uma especialidade na terra, obter-se-á mais seguramente a verdade. Isso é lógico, todavia não é sempre verdadeiro. A experiência demonstra que os sábios, tanto como os outros homens, sobretudo aqueles que deixaram a terra há pouco, estão ainda sob o império dos preconceitos da vida corporal. Não se desfazem imediatamente do espírito de sistema. Pode ocorrer, pois, que sob a influência de ideias que alimentaram em sua vida e das quais se fizeram um título de glória, vejam menos claro do que pensamos. Não damos esse princípio como uma regra, longe disso.
Dissemos apenas que isso se vê e que, por conseguinte, sua ciência humana não é sempre uma prova de sua infalibilidade como espírito. Ponto 266. Submetendo todas as comunicações a um exame escrupuloso, precrustando e analisando o pensamento e as expressões como se faz quando se trata de julgar uma obra literária, rejeitando sem hesitar tudo o que peca pela lógica e pelo bom senso, tudo o que desminta o caráter do espírito admitido a se manifestar, se desencoraja os espíritos enganadores que acabam por se retirar, uma vez bem convencidos de que não podem nos iludir. Repetimos, esse meio é o único, mas é infalível, porque não há má comunicação que possa resistir a uma crítica rigorosa. Os bons espíritos, com isso, não se ofendem jamais, uma vez que eles mesmos a aconselham. E porque nada tem a temer do exame, somente os maus se melindram e a desaconselham, porque têm tudo a perder, e por isso mesmo provam o que são. Eis a esse respeito o conselho dado por São Luís. Qualquer que seja a confiança legítima que vos inspirem os espíritos que presidem aos vossos trabalhos, há uma recomendação que nunca é demais repetir e que deveríeis ter sempre presente no pensamento quando vos entregais aos vossos estudos. É a de pesar e amadurecer, é a de submeter ao controle da razão mais severa todas as comunicações que recebais, não negligenciar desde que um ponto vos pareça suspeito, duvidoso ou obscuro, de pedir as explicações necessárias para vos fixar com precisão.